Agora, continuando aqui. Então, vamos partir aqui para o próximo slide. Vamos lá. Aí, representa o número racional. Eu voltei novamente aqui, né? Mas, continuando no próximo slide, a leitura das frações. Leitura das frações. As leituras são importantes. Não é que vai cair questões para você efetuar a leitura de uma fração, mas no problema, geralmente faz a leitura e você não entende nada. Então, vamos ver quais são as leituras das frações. Vamos aqui, olha. A leitura de uma fração ela é determinada lendo-se primeiro o numerador e em seguida você lê o denominador. Tá certo? Então vamos ver exemplos aqui. Ó. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, 1 sobre 2. Então a gente vai ler 1 meio. Ou seja, 1 sobre 2, 1 meio. Então significa dizer que foi 1 inteiro que foi dividido em duas partes. Tá certo? E você considerou uma. Então você tem 1 de duas partes. Então você lê 1 meio. 2 sobre 3, então você lê 2 terços. Então você pegou alguma coisa, dividiu em 3 partes e pegou 2. Então você pegou 2 terços, certo? No caso de fração. Então vamos aqui. Agora, um lembretezinho. Toda fração cujo numerador é 1, ela é chamada de fração unitária. 1 meio, 1 terço, 1 quinto, 1 sexto. Se o denominador for 1, o numerador, aliás, é chamado de fração unitária. E essas duas frações, elas são chamadas de frações ordinárias, que indica a ordem. Então, embaixo, ó, 2, 3, tá certo? Então, são chamadas de frações ordinárias. Então, vou dar exemplo. Ó. 1 meio, 2 terços, 1 quarto, 1 quinto, 1 sexto. Então, se embaixo for 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, até 9, essas frações são chamadas de frações ordinárias. Justamente porque o 2 indica a segunda ordem, o 3 indica a terceira ordem, o 4 indica a quarta ordem e assim sucessivamente. Então, por exemplo, essa fração aqui, ó, 1 sobre 4. O numerador é 1, então é uma fração unitária. Mas o denominador é 4. E 4 indica a ordem. Então, ela é chamada de fração ordinária. Tá certo? Aí... lembre-se disso, embaixo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, então são chamados de frações ordinárias. E o 10, professor? Você esqueceu? Não, é porque quando a fração tem como denominador 10, aí a gente vai ver lá na frente, tá certo? Vamos aqui. Então, 3 quartos, aí 7 quintos, e assim vai. Então, mais duas frações ordinárias, aí você vai 4 sextos, 1 sétimo, aí continuando, mais duas frações ordinárias, aí 3 oitavos, 2 nonos, certo? Lembra do plural, certo? A partir de 2 você já vai fazer o plural, então 3 oitavos, 2 nonos. Se fosse 1 nono, aí seria 1 nono. Porque lembra que você vai acompanhar em português, lembre disso, você vai acompanhar o plural lá do denominador se em cima for mais de 1. Aí vem 1 sobre 10, 1 décimo. 2 sobre 100, 2 centésimos. Se fosse 2 sobre 10, seria 2 décimos. Lembra do plural. Então, vamos aqui. Aí, no caso, essas frações, os denominadores delas são potências de 10. Então, veja que aqui ó, é 10, ó, tá certo? E aqui é 100. Então, no caso, essas frações, tudo bem, elas podem ser chamadas de frações ordinárias, porque o 10 e o 100 indicam a ordem. Mas no caso, elas se destacam e recebem o nome, certo, de frações, tá certo, decimais. Por quê? Porque no caso, os denominadores são potências de 10. Então, no caso, 1 sobre 10 é uma fração unitária, você já sabe porque o numerador é 1. Pode ser chamado de fração ordinária? Pode, porque o 10 indica uma ordem. Mas, geralmente, ela é chamada de fração decimal. Então, qualquer fração cujo denominador seja uma potência de 10, então é uma fração decimal. As potências de 10, então 1 sobre 10, aí 100, aí 1000, aí 10.000, aí 100.000, 1 milhão e assim vai. Então, todos são frações decimais, tá bom? Agora o próximo item, vamos lá. 4 sobre 11, aí conclusão. Passou de 10, tá certo? Então você já não vai chamar mais 4 sobre, vamos lá, 11º, não. Você vai chamar de 4 11 avos.
Essa palavra avos é do latim e significa parte muito pequena. Então essa palavra aqui, ó, avos, certo? Ela significa parte muito pequena, tá certo? É do latim. Legal? Por quê? Porque pode olhar aqui a partir de 10, né? A partir de 10, de 11, o denominador já vai aumentando. Então a tendência é você ir pegando partes pequenas. Então veja que 4 sobre 11, tá certo? Eu peguei o inteiro, legal, e dividi em 11 partes. Você pegou 4 partes. Então você já foi diminuindo as partes, ou seja, os tamanhos já foi diminuindo. Aí, conclusão, aí a matemática achou conveniente utilizar a parte muito pequena, que significa avos aqui para nós. Então, 4 sobre 11, 4 partes muito pequenas. Então, para nós vamos ler o quê? 4, 11 avos. 5 sobre 12, 5, 12 avos. E assim sucessivamente. Então, se você tiver, vamos aqui, 5 sobre 20, você vai ter 5 20avos. E assim vai. Tá certo? Então, passou de 10, então você já vai utilizar a palavra avos. Tá certo? Contanto que você vai ler um décimo. E assim vai. Passou de 10, aí vai ser avos, 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 avos. Né? Tirando lá quando chega a 100, que vai ser 2 sobre 100, que significa 2 centésimos. Se você tivesse 2 sobre 99, tá certo? Ou seja, 2 sobre 99 significa 2,99 avos. E assim vai. Então lembre dessa palavra avos, significa parte muito pequena. Legal? Então aí é a leitura das frações. Aí agora nós vamos, certo, ver a leitura dos decimais. Tá certo? Aí quais são a leitura dos decimais? Aí a leitura de um número decimal ela é realizada além de se imprimir a parte inteira, seguindo da parte decimal. Também não é difícil não, tá certo? E a leitura é importante para a questão dos problemas. Aí eu coloquei aqui hoje 0,1. Então 0,1 nós já sabemos que se a gente for transformar para fração dá 1 sobre 10. Tá certo? E 1 sobre 10 é 1 décimo. Aí geralmente a leitura dos decimais acompanha esse raciocínio. Então, por exemplo, 3,2. Então dá 32 sobre 10. Então, como é que você vai ler? 3 inteiro e 2 décimos. Tá certo? Então, você vai ler assim, você vai fazer essa leitura. 1 décimo, tá certo? Aí, acompanhando aqui o raciocínio, 3 inteiro e 2 décimos. Legal? Por quê? Porque esse 3,2 seria a mesma coisa de 3 mais 0,2. O 3 é um número inteiro, né? Ou seja, também é racional, não deixa de ser racional. E veja que o 0,2 não é inteiro, é só racional. Aí você tem 3 mais 2 sobre 10. Então você tem 3 inteiro e 2 décimos. Tá certo? Agora, para você ler, é preciso toda a vida se transformar? Não. Lembre-se que a primeira casa, depois da vírgula, já é décimo. Tá certo? A segunda já é centésimo. A terceira já é milésimo. E assim vai. É só você memorizar que você não vai ter dificuldade. Então vamos aqui. 0,01 é 1 sobre 100. Então veja que a segunda casa já me deu uma fração com o denominador 100. Então como é que eu vou ler? 1 sobre 100, 1 centésimo. Não é 1 sobre 100 avos, não, porque é uma fração decimal e ela vai se destacar e receber esse nome, ou seja, 1 centésimo. Então, 2,03. Aí como é que você vai ler? 2 inteiro e 3 centésimo. Legal? Veja que eu já parti para uma segunda casa decimal. Quando eu parto para uma segunda casa decimal, eu já vou partir para o 100. Primeira é décimo. Tá certo? A próxima é centésimo. Legal? Eu coloquei antes aqui uma fração para auxiliar vocês. Então vamos aqui. Aí vamos aqui, ó. 1 centésimo e 2 inteiros e 3 centésimos. Agora uma observação aqui, ó.
você vai utilizar 3 inteiros e 2 centésimos para o número decimal. Se você pegar o número decimal e transformar novamente para fração, você já não vai efetuar essa leitura aqui. Então, leitura 3 inteiros e 2 décimos, 32 décimos. 2 inteiros e 3 centésimos, 203 centésimos.